Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo dos santos eu vim falar sobre Santa Filomena. Essa santa viveu no século IV na Grécia e morreu aos 13 anos de idade, sendo martirizada. Os pais de Santa Filomena não podiam ter filhos. A sua mãe, ela era estéril. Só que eles também eram pagãos e eles já haviam tentado de várias maneiras para que aquela mulher conseguisse engravidar e nada dava certo. Até que chegou um médico naquele reino, um médico cristão. E ele apresentou para eles Jesus Cristo. E como eles já haviam tentado de tudo, decidiram clamar a Jesus, a pedir a Deus para que aquela mulher conseguisse engravidar. E deu certo. Deus veio sobre aquele casal e mandou Santa Filomena como filha para eles. Aquela menina, ela crescia em estatura, ela era cristã, pois a partir do momento que o casal conseguiu a graça, eles se converteram ao cristianismo. Até aí tudo bem, mas só que Santa Filomena, com 12 anos de idade, ela fez um voto de castidade, um voto muito importante ao nosso Deus. Ela entregou a sua virgindade ao Senhor. E a partir dali, algumas coisas começaram a acontecer. O imperador Diocleciano, ele declarou guerra contra o reino do pai de Filomena. E o pai de Filomena, vendo que não poderia vencer o imperador de Roma, o imperador Diocleciano, foi até lá conversar com ele. Foi ele, a sua mulher e a sua filha. Eles foram conversar com aquele imperador. Aquele homem, ele estava totalmente disposto a destruir todo o reino. Só que o que aconteceu? Ele colocou o olho em Filomena. Ele se apaixonou, ele quis casar com Filomena e disse que se aquele rei desse a sua filha a ele, ele perdoaria, ele deixaria quieto tudo que estava acontecendo, aquela guerra. Ele também daria soldados àquele rei, ele daria várias coisas, mas em troca teria que ter a mão de Filomena. E o pai de Filomena, se vendo sem saída, ele aceitou tanto ele quanto a mãe dela. E eles voltaram para a Grécia. E Filomena estava muito triste com aquilo, ela estava chorando muito, porque ela falou que tinha feito o voto de castidade ao Senhor, tinha entregado a sua virgindade ao Senhor. E se vendo sem saída, ela acabou sendo presa pelo imperador Diocleciano. E ela passou 40 dias encarcerada. Aquela menina ficou presa durante 40 dias. E aquele imperador tentando persuadir ela a cair, a abandonar aquele voto que ela tinha feito, e não conseguia nada. Filomena permaneceu firme. 40 dias aquela menina de 13 anos de idade passou encarcerada. E Nossa Senhora apareceu a ela. Apareceu ela para consolar e disse que ela iria sofrer muito ainda com os sofrimentos do martírio, mas ela iria enviar São Gabriel Arcanjo. Nossa Senhora falou que como São Gabriel foi o consolo dela aqui na terra, ela também iria enviar para Santa Filomena São Gabriel Arcanjo. E foi o que aconteceu. Aquele anjo, junto com o exército de Deus, foi protegendo aquela menina. Aquela menina, já tentando ser persuadida ainda pelo rei, conseguiu permanecer firme. E o rei, vendo que não iria conseguir nada, decidiu martirizar ela em público. E ele fez o quê? Ele pegou Santa Filomena, amarrou em uma coluna. E aquela menina foi espancada em público. Nós sabemos que naquele tempo existia uma grande multidão para ver os martírios acontecer. E ela estava amarrada. E aquela menina, já toda desfigurada, foi colocada na prisão novamente. Foi encarcerada novamente. E o imperador deixou ela ali para que ela morresse aos poucos com aquele sofrimento, com aquelas chagas que estavam no corpo dela. E o que aconteceu? Anjos do céu, 2 anjos apareceu a Santa Filomena. Ela já era uma menina muito bonita e a partir dali ela ficou mais bonita ainda, porque os anjos do céu vieram curar as suas feridas. E o rei, vendo aquilo, conduziu ela a outro martírio. O outro martírio de Santa Filomena foi o quê? Foi ser jogada em um rio com uma âncora no pescoço. Foi pegue Santa Filomena, e quando ela ia ser jogada no rio, apareceu 2 anjos de Deus e tirou aquela âncora que estava amarrada no pescoço dela e conduziu à terra. Muitas pessoas que já estavam ali estavam se convertendo já ao cristianismo por ter visto tudo isso que aconteceu.
E como o imperador Diocleciano, vendo que não havia conseguido nada ainda, como era invencível aquela menina, o que foi que ele pensou agora? Eu vou matar ela a flechadas. Chamou os homens, e quando os homens iriam atirar as flechas em Santa Filomena, as flechas se desviavam do seu corpo. E ele, ainda indignado com aquilo que estava acontecendo, fez o quê? Colocou fogo nas flechas, para assim atingir mais ainda Santa Filomena. E aquelas flechas se desviaram dela e voltaram contra os arqueiros. Olha só como essa menina estava sendo protegida por Deus, uma santa da nossa Igreja Católica. E vendo que nada havia conseguido, Jesus decidiu chegar ao momento, enfim, do martírio de Santa Filomena. E ela morreu decapitada. Depois de tudo isso, Santa Filomena chegou a morrer decapitada. Mas com 13 anos de idade, ela conseguiu converter milhares de pessoas que estavam vendo o que estava acontecendo com ela. E assim, gente, a história dos santos sempre vem nos impressionar. Santos da nossa igreja que vem alimentar a nossa fé, assim como Santa Filomena. Santa Filomena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.